Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka, diretamente dos estúdios da ECD Ambiental, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, em sua 6ª temporada, editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelas apoiadoras e pelos apoiadores financeiros do Apoia-se. Nosso grande objetivo com esse podcast é levar mais conhecimento para vocês que fazem o mercado de GAC no dia a dia. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e também na possibilidade de reconhecermos melhor as pessoas que constroem o nosso GAC. Como diz o poeta, quem resiste e insiste no fronte quer ver um novo horizonte se levantar. Nós, junto com vocês, lado a lado com vocês, insistiremos em resistir por muito tempo. Venha conosco lutar para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está lavando a louça, dobrando as roupas, fazendo sua caminhada, preenchendo sua timesheet, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio 231 do podcast Áreas Contaminadas, em sua 6ª temporada. Pois é, 6ª temporada e ainda estamos aqui, bastante felizes, tentando ser relevantes e colaborar com o mercado do GAC, trazendo material todas as semanas para vocês, aqui no podcast e também na newsletter e no screening de notícias. Tentamos alternar aí material técnico com conceitos, referências, normas, artigos. Também tentamos ser o espaço para discussão e reflexão, e claro, como no episódio de hoje, sendo o espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que realmente fazem o GAC acontecer, para que elas nos ensinem um pouco e contem suas belas histórias. E que histórias! O podcast é editado com muito carinho por Lilian Coreaço Riz e é oferecido pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Temos atualmente 48 apoios ativos nessa campanha, que nos ajudam muito, primeiro pela questão financeira, e especialmente por mostrar a vontade que essas pessoas têm de colaborar para a evolução de todo o mercado do GAC. Essas pessoas, voluntariamente e carinhosamente, contribuem com o nosso trabalho e nos mandam uma mensagem que o que nós fazemos é importante, a ponto de merecermos essa atenção e carinho e que devemos continuar. Agradeço muito às atuais 48 pessoas, cujos nomes estão na descrição desse episódio. Com certeza nós continuaremos caminhando com vocês. Se você também quiser e se você também puder, junte-se à nossa campanha no Apoia-se. É simples. Basta entrar no site apoia.se/ecdambiental. Tem tudo muito bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas, a partir de maio, tem mais uma empresa patrocinadora, a Columbia Technologies. É também uma empresa muito reconhecida no mercado que se junta ao nosso projeto e nos dá uma imensa alegria por ser mais uma marca renomada, querendo unir o seu nome ao nosso trabalho. Isso é motivo de bastante satisfação para nós, primeiro por esse reconhecimento da nossa relevância, segundo pela questão financeira, que nos ajuda muito, e finalmente porque esse tipo de apoio nos permite continuar e melhorar as nossas ações para construirmos um GAC melhor para todo mundo. Agradeço demais a Columbia por essa parceria, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas, e os patrocinadores ouro são o Laboratório Consulting, a Vapor Solutions e a Columbia Technologies. Agradecemos demais a essas 4 empresas que nos ajudam muito e também nos dizem, continuem, com certeza continuaremos. Queria falar um aviso importante para vocês. Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo da 26ª turma de pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas do SENAC, para iniciar as aulas em agosto de 2025. O curso é presencial com 1 ano e meio de duração, aulas aos sábados. Mas dessa vez teremos uma turma experimental, com andamento um pouquinho diferente. Teremos mais ou menos 4 ou 5 aulas práticas presenciais por semestre, o que significa uma vez por mês. As demais aulas serão híbridas, ou seja, são presenciais, mas também terão transmissão online ao vivo, o que facilita bastante para as pessoas de fora de São Paulo, que sempre quiseram fazer esse curso, mas tinham muita dificuldade em vir para São Paulo toda semana. Então dessa vez vamos experimentar fazer desse jeito. Uma vez por mês a pessoa vem no SENAC para as aulas eminentemente práticas, eventualmente alguma avaliação, e o restante das aulas pode vir para o SENAC também, que é muito interessante, mas também pode ficar e assistir online. É um experimento que nós vamos fazer, vamos ver o que acontece. Quem tiver interesse, se inscreva rapidamente, as vagas costumam acabar. Entre no site sp.senac.br, procure lá pós-graduação, área de meio ambiente e gerenciamento de áreas contaminadas e se inscreva, tá? A gente se vê por lá. Bom, pessoal, hoje teremos um episódio bastante interessante e inspirador, com muitas lições aprendidas e uma área que caminha lado a lado com o GAC, mas em geral fica um pouco à margem, e é bom a gente trazer essa área para dentro aqui das nossas discussões. Eu vou mostrar uma conversa muito interessante com Paulo Sérgio Ramos da Silva,
o Paulinho, hoje na CGA, mas com passagem por várias consultorias, com uma longa carreira na Rastec e Horizon, né? Com muitas histórias interessantes para contar da importância de uma boa logística e do planejamento. Espero que vocês gostem. Fiquem agora com as palavras de Paulo Ramos da Silva. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais um convidado ilustre, o Paulo Sérgio Ramos da Silva. Paulo, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo aqui ao podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, eu queria falar que é uma honra, né, participar desse podcast. Eu sempre fiquei ouvindo e admirando, né? Vários amigos passaram por aí e eu sempre falei, será que um dia eu vou lá? E hoje chegou o dia, né? É isso aí. Estou muito feliz e gratidão por poder participar desse programa, o qual eu sempre fiquei ouvindo. Legal, Paulo, que bom. Paulo, o grande tema do nosso episódio hoje é logística, né? Então que é a área que você atua dentro do GAC, né? Mas vamos lá, onde o pequeno Paulo cresceu, onde ele se criou e que caminhos te levaram à logística? Minha história, né? Eu acho que, como a de todos, dá um filme muito bacana, né? O meu pai veio do Paraná, né? Uma pessoa bem humilde, né? Meus pais, na verdade, né? Trouxe o meu irmão, nasceu já no Paraná, então eles vieram para São Paulo como tentar a vida, né? Certo. Aqui em São Paulo. E aqui em São Paulo, ele teve a minha irmã, que é mais velha que eu, 2 anos, e eu sou o caçula da família. A gente morava numa cidade bem humilde, eu falo Francisco Morato, mas cidade. Às vezes eu falo Francisco Morato, o pessoal fala Sim, a rua, né? acha que é avenida, né? Uhum. Não é avenida, não. É uma cidade bem no interior aí, né? E uma cidade dormitória mesmo, né? Então, eu nasci lá, na verdade, eu nasci em Jundiaí, porque Francisco Morato não tinha os recursos necessários, então eu nasci em Jundiaí. E como que começou, né, a minha vida, né? Na verdade, eu ia até pular essa parte, mas acho que é importante que ela vai se encontrar lá na frente. Eu comecei vendendo sorvete, cara. Como que eu comecei vendendo sorvete? Caramba. Hoje é imaginável, né? Uma criança de 12 anos vender sorvete. Mas o meu pai sempre, ele não teve muito estudo, mas ele sempre nos incentivou, filho, trabalhar e estudar. Uhum. Então ele me deu a primeira caixa de isopor, no tempo era cruzado, eu não sei, vou tentar mensurar aqui, né? Então ele me deu hoje como se fosse uns R$50, meu capital inicial, e me deu uma caixa de sorvete. E eu comecei a vender sorvete, né? E eu comecei a gostar muito desse processo, né? Por quê? Porque eu me comunicava com as pessoas, eu conseguia vender, né? Uhum. E ao mesmo tempo eu conseguia conhecer o mercado, né? Era interessante porque eu comprava lá os sorvetes, mas ao mesmo tempo, se demorasse muito, ele começava a derreter, Sei. né? E ali eu já comecei a ter o primeiro contato com um processo, diria assim, de logística e com de empreendedor também, né? Então eu ficava vendo, eu falava, meu Deus, às vezes eu vendia sorvete, não era pelo sorvete, era por dó, porque o cara olhava, estava derretido e falava, não, eu vou levar meu filho, mas não tinha sorvete ali, né? E aí eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para melhorar isso, né? E aí eu comecei a ver os meus concorrentes. Aí tinha um cara que eu lembro até hoje, ele chamava Zé do Picolé. O cara tinha uma caixa imponente, grande, cara. E ficava o dia inteiro, eu pensava, esse sorvete não derrete, não, cara? O que faz, né? Enfim, e aí eu comecei a pesquisar, buscar, e um dia eu fui como consumidor lá né, fui comprar um sorvete dele. Para eu vi aquele sorvete, né, com um monte de fumaça, né? Eu falei, caramba, o que é isso, cara? Né, cara? Eu falei, meu, o que você faz aí, cara? Ele falou, não, eu uso gelo seco. Gelo seco, tá certo. Cara, aí encontrei a estratégia boa. Eu fui procurar onde vendia gelo seco, aí eu comecei a vender sorvete. E aí não derretia mais. E aí aqueles sorvetes que eu comprava já não dava para demanda. E aí eu comecei a pensar, né? Eu falei, como é que eu faço para vender mais? E aí eu comecei a ir para o trem, né?
Comecei a vender sorvete dentro do trem. Caramba! E era legal, cara, porque eu entrava no vagão, às vezes eu saía no outro já com todo o sorvete vendido. E eu comecei a gostar daquilo, mas tinha uma barreira de entrada. Por quê? Porque não podia, né? Sim. Tinha os PF, Polícia Ferroviária, que eles prendiam, né? É. Comecei a pensar em estratégia, mas enfim. Aí um dia o PF me pegou, prendeu a minha caixa de isopor, e aí meu pai falou: "Ó, filho, para com isso, já deu o que tinha que dar", enfim. Essa eu acho que é uma história engraçada, interessante, Sim, porque sim, ela sim, vai se sim. encontrar lá na Com frente, né? certeza. Depois de um tempo, né, o meu pai, até em função do trabalho, ele trabalhava como motorista. A gente se mudou para São Paulo, periferia, né, mas já era mais próximo do trabalho. E aí eu já fui com a bagagem, né? Eu já Já sabia sabia vender vender sorvete. sorvete. É, e eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre gostei de trazer o meu dinheiro, né? Daí eu arrumei um trabalho, qual que era? Evoluir. Aí eu arrumei um serviço de empurrar carrinho de Yorkut, né? Aham, Vender aham. aqueles Yorkut lá Sei, sei, sei. na Brasilândia. Sei. Então eu saía, né, e gostava, adorava, empurrava o carrinho, entregava, e depois eu fazia, ao longo do tempo, a pessoa que trabalhava comigo, né? Ela foi pegando confiança e era tudo fiado, né? Aqueles Yorkut que você vendia para receber depois de Sim, 15, sim. 30 dias, às vezes nem recebia. E eu era responsável, né, para fazer as cobranças depois eu ia de bicicleta, enfim, aquilo para mim era maravilhoso. Eu tinha contato com pessoas, venda, logística, né? A logística Organização, não né? estava. Todos os dados, né? As planilhas que não eram planilhas, Isso. mas você, né, tinha que controlar tudo, né? Então eu já tinha um contato, eu não enxergava dessa forma, né, naquele momento, mas a questão do sorvete foi importante porque eles tinham essa dificuldade de manter o Yorkut gelado no carrinho. É. E eu já vim com essa concepção. Eu falei: olha, o nome dela era Sheila, né? Ou é Sheila, nunca mais tive contato com ela. Eu falei: por que que a gente não compra gelo seco? E foi bacana, porque a gente começou a manter Sim. o Yorkut É. numa condição de temperatura mais adequada. Então, assim, a gente saía com muito mais e mantinha uma temperatura adequada. O pessoal falou: nossa, tá geladinho, enfim. Então, a minha experiência ali Sim, já ajudou, né? ajudava no Yorkut. Enfim, aí trabalhei um tempo com ela, para mim era maravilhoso, né? Aí meu pai entrou ele era motorista, mas ele entrou numa vida de empreender também com uma tia minha que eu tenho, Uhum. no mundo da costura. Então Ah, ele tá. falou: ó, filho, você agora vai ajudar o papai. Então Aham. eu fui para o mundo da costura, Sim. fazia tudo relacionado à costura, né? Aí eu já tinha uns 14 anos já, né, para 15 anos, mas eu não gostava daquilo, de ficar dentro de uma oficina o dia inteiro fazendo um trabalho de costura, né? Aham. Minha alegria era quando minha tia falava: ó, filho, vai lá comprar linha, Vai lá vai nos levar aviamentos, lá na 25 no Brás, né? isso, lá no Bom Retiro, Bom né? Retiro. É. Bom Retiro, que era a casa das costureiras. Era a minha alegria. Então, assim, levar roupa para costureira, eu levava, buscava. Então, a minha alegria era essa. Mas eu não era remunerado. Então, eu ficava muito triste, porque eu trabalhava o mês todo. Quer dizer, eu era remunerado, né? Porque meu pai ficava tudo, mas eu não Sim. tinha aquele Sim. dinheirinho, né? Que tu fala assim: é meu, vou Aham. fazer o que eu quero. Enfim. E aí, meu pai, quando entrou esse mercado aí, de fora, meu pai e minha tia não deu muito certo essa Sim. questão, não estava rolando, e aí Sim. acabou desmanchando a sociedade. E aí eu fui fazer outros trabalhos, né? Trabalhei de outras coisas, mas sempre no mundo informal, Aham. nunca com carteira assinada. Eu achava que o importante era trabalhar, Sim. né? E não dava um segmento assim no estudo, né? Eu estudava, mas com aquela perspectiva de, eu estou trabalhando, tá bom, né? Eu não tinha uma visão mais ampla do estudo, né? E aí, quando eu completei 18 anos de idade, eu sempre fui muito fissurado por moto, né? É. Aí eu comprei uma. Eu já trabalhava, né? Eu juntei meu dinheirinho e comprei uma moto, né? Na verdade, eu fiz um consórcio, enganei meu pai, né? Porque ele falou que se eu comprasse moto, eu não ia entrar em casa. Aí eu fiz um consórcio e falei para ele que tinha sido sorteado, mas nada, eu tinha dado um lance, né? Sim. Na época, né? Tinha juntado uma graninha e dado um lance. Aí Sim, eu fui sim. lá e comprei.
a moto, dei um lance e consegui. E aí minha mãe sempre foi muita parceira minha, né? O caçulinha foi lá e tirou. Meu pai falou, eu não tiro a moto, porque eu tinha feito 18 anos, né? E aí não tinha trabalho, né? Não é que não tinha trabalho, né? Eu falei, olha, eu vou, mais uma vez, logística, né? Vou trabalhar de motoqueiro, né? Sei, de Já entregar coisa. virei motoqueiro, né? Uma história engraçada, né? E a gente não se dá conta, né? Porque na época eu tinha habilitação, eu era habilitado, né? O meu maior sonho era tirar a carta, ficar de maior para tirar a carta. Sim. Era a minha maior vontade. Então, eu tirei a carta, comprei a moto, e quando eu cheguei para, vamos fazer entrevista, eu ainda achei que o pessoal ainda ia falar, não quero você, não. Eu estava entrando com a carta, estava entrando com a moto, e ainda tinha que convencer o contratante a me contratar para fazer entrega na época. Que loucura, né? E aí ele falou assim, você conhece São Paulo? Eu falei, cara, conheço tudo. Conheço tudo. Era a época do guia, não tinha sim. aí Não tinha o Waze, né? É no guia. guia 4 rodas, né? Aí o primeiro serviço, eu lembro como se fosse hoje. Ele falou assim, cara, você conhece a Bandeirantes? Eu falei, conheço, cara. Conheço toda a Bandeirantes. Aí ele falou, beleza. Então você vai lá no cliente, vai pegar uma encomenda e vai para Bandeirantes. Eu falei, beleza. Aí ele falou, você vai no cliente na Bandeirantes e você vai pegar uma encomenda e ele vai te falar para onde você vai. Eu falei, beleza. Aí ele me deu um número, na época, eu não lembro o número que era. Eu só sei que eu peguei a rodovia dos Bandeirantes e acelerei. E não chegava esse número, cara. Não, mas isso aí aconteceu com os amigos de Sorocaba uma vez aqui, que eu pedi para eles irem lá em algum lugar, e você pega a Bandeirantes e vai. O cara chegou em São Paulo, pegou a rodovia dos Bandeirantes, meu Deus do céu. Peguei, cara, eu só sei que eu acho que eu tava lá no Hopi Hari já na época. Nossa senhora. E aí não tinha nem celular na época, né? Sim. Era bip. Meu bip não parava. Aí eu liguei para ele e falou, cara, você morreu, cara? Eu falei, não, tô falando, pô, como é que eu morri? Eu liguei para ele, né? Aí eu falei, você me dá o endereço da Bandeirantes, não tem esse número aqui? Aí ele começou a dar risada. Ele falou, pô, cara, você tá na rodovia dos Bandeirantes, não é possível, cara. Aí eu voltei, né, cara, com aquela cara, né? Aí ele falou, o que aconteceu, cara? Eu falei, eu vou ser sincero, cara, eu não conheço quase nada de São Paulo, eu preciso de ajuda. Aí ele me ajudou, né? Foi também um mentor meu, né? Aí foi me falando, foi me conduzindo, me dando uns toques, me ensinando. Eu não sabia, na verdade, nem usar o guia direito, né? Eu usava mal, né? E aí ele foi falando, ó, pega a principal, e depois você vê a que está no entorno e tal. Logística, né, de novo, né? Sim. E aí eu fui aprendendo, fui gostando desse trabalho. Para mim era maravilhoso você pegar a moto e ganhar por aquilo, sabe? Para mim era uma bonificação. Andava de moto e ainda ganhava, né, para isso. Ganhava para isso, e para mim era uma maravilha. E aí eu acho que daí que eu chego no mundo do GAC. Por quê? Porque eu fui trabalhar, prestar serviço numa empresa de meio ambiente, que era a Ambiterra na época, né? Aí a gente já está na década de 2001, 2002. Certo. E sempre teve esse lance, né? Eu gostei do motoboy, eu trabalhava por hora. Certo, né? certo. E a pessoa que ficava lá, ela falou, eu gostei de você, cara, você quer continuar vindo aqui todos os dias? Eu falei, eu gostaria. E aí eu comecei a ir para a Ambiterra todos os dias, recebendo por hora como motoboy, né? E foi nesse cara aí que aconteceu essa história de Bandeirantes e tal, ou não? Era na Ambiterra já? Não, eu, na verdade, nessa empresa que eu trabalhava, eu era um prestador para a Ambiterra. Eu era um contratado, um terceiro, né? Tá. Mas foi nessa empresa que eu comecei, de motoboy. Tá. E eles prestavam serviço para a Ambiterra, né? E aí eles gostaram de mim. E aí, olha, Paulo, você quer ficar num contrato direto com a gente? Aí eu de hora, já virei contratado. Então, eu fiquei direto, né? E aí eu comecei a pegar gosto, né, pelo mundo logístico e pelo mundo ambiental, né? Eu olhava, né, os sondadores da época, né? E eu me via daquele jeito. Falei, cara, meu sonho é ser sondador. Eu queria ser sondador, né? Eu falava e tal. E aí a recepcionista lá que me contratava, ela falou, Paulo, uma coisa que eu vou exigir de você para você continuar aqui.
Eu acho que foi o grande incentivo, né? Falou assim, olha, eu gosto de você, gosto do seu trabalho, você é uma pessoa que presta um trabalho muito legal, muito educado, enfim, mas eu quero que você estude. Se você não estudar, eu não quero mais você aqui. Falei, beleza, né? E aí eu comecei a estudar, eu entrei num curso técnico, eu não tinha nem segundo grau na época, e comecei a fazer TI junto com o segundo grau, Certo. ali na Lapa, no Colégio Módulo. E comecei a gostar de estudar, eu voltava, todo mês eu tinha que apresentar para ela o boletim da escola, e aí o pessoal de TI queria, tipo, ficava, olha, Paulo, quer trabalhar comigo? E aí eu vi que, na verdade, foi muito bom eu voltar a estudar, mas eu percebi que eu não gostava de TI, De eu não TI, né? gostava não gostava. Assim, foi muito bom, eu aprendi muitas coisas que eu uso até hoje, né, na área de TI, mas eu vi que meu mundo era logística, né, eu ia no galpão, lá na Ambiterra, tinha dois locais, tinha um ali em frente à CETESB, que era uma casa, Sim, na sim. Herman Júnior, Isso. e tinha um na Natingui, que era o galpão deles, né. Então eu ia para o galpão, eu ficava viajando com aqueles materiais, com aqueles equipamentos, com aqueles carros. E o meu ex-chefe, né, ele falava assim, Paulo, quando eu ia buscar a amostra no aeroporto, ele falava, Paulo, você vai buscar um produto de 1 milhão hoje. Tá vindo de Manaus. E eu ficava com medo, cara. E aí eu não imaginava, né? Eu falava, cara, será que é ouro isso aí? Será que. E aí um dia eu tive a curiosidade, né? Outra caixa de isopor, cara, 1 milhão, por que vale tudo isso, né? E aí o saudoso, né, o Rogério Frazzi, né, ele pegou e falou assim, Paulo, ele tirou um dia da caixa, ele tirou a amostra, falou assim, você não acha que vale 1 milhão? Eu falei, não, claro que não, cara, um âmbar vai valer 1 milhão? Eu falei, por mais que Negócio valha, de isso aí vidro com água 10 dentro. reais. É. E aí ele foi me explicando, né, ele falou, Paulo, olha, esse trabalho foi feito dentro de tal lugar, a passagem de avião foi tanto, a HH dos técnicos foi tanto, dos técnicos não, na época não tinha técnico, na época era só geólogo em campo, entendeu? Geólogo em campo, a passagem de avião, para entrar lá precisa de tantos dias de antecedência, por isso que vale 1 milhão, entendeu? E teve muitas pessoas que já quebraram esse 1 milhão e a gente teve que refazer tudo de novo, porque a gente é uma empresa idônea, e a gente não vai apresentar dados que não existem para o cliente. E aí eu fui aprendendo e fui gostando, né, daquilo, né? E aí ia para o laboratório, conversava com um, ia para outro laboratório, conversava com... Na verdade não tinha muito, né? Eu acho que na época tinha 2 laboratórios Acho que só é que eu isso, ia. né? E aí ele me convidou, ele falou, Paulo, você tem o... Por isso que eu falo, tudo na vida tem sentido, faz Sim. sentido o momento, né? Ele falou, Paulo, você tem um mínimo de conhecimento de computador? Eu falei, tenho. Olha aí. Porque eu estudei, né? Ô, Paulo, você tem a carta de carro? Eu falei, tenho. Eu não tinha carro na época, mas eu tirei as duas, tirei de moto e de carro. E aí ele falou, Paulo, eu tenho uma oportunidade aqui para você, mas eu quero saber se você quer absorver. Aí eu falei, pode ser, né? Daí quando ele me falou da oportunidade, eu adorei, né? Porque eu falei, olha, vou ser CLT, eu não tinha registro nenhum na carteira na época, né? Vou ser CLT, não vou ficar correndo mais risco de ficar o dia inteiro em cima de uma moto e tal. Eu adorei. Mas da hora que ele falou assim, olha, mas o salário não é o que você ganha. Eu falei, cara, mas qual que é o salário? Na época, cara, de verdade, era tipo 1/3 do que eu ganhava como motoboy, de verdade. Era para ser auxiliar de logística. Aí eu falei, né, pensei, né, como eu não era pai de família nem nada, eu falei, cara, eu vou topar. E se eu não gostar, eu posso sair de boa, sem ressentimento? Ele falou, pode. E aí eu entrei, né, de auxiliar de logística na época, e comecei a gostar muito, porque aí, ao invés de moto, eu ia de carro levar as amostras. Comecei a ser responsável por auxiliar na separação dos materiais, né? Sim. Equipamentos caríssimos. Então, eu comecei a pegar gosto por esse processo aí que entra um mundo puro logística na minha vida profissional. E aí eu comecei a gostar muito de trabalhar, e com 2 meses de trabalho eu já tinha sido reconhecido, já tinha
aumentado o meu salário, quase para o mesmo valor de motoboy, quando eu trabalhava de motoboy. Então eu estava no mundo perfeito, assim, né? Eu gostava muito. E você estava lá fazendo isso, esse equipamento vai com aquela equipe e com aquele carro. E depois de lá vai para o outro, você que cuidava dessa organização. Quantas equipes tinha lá, Paulo? Mais ou menos. Na Ambiterra, na minha época, assim, entre campo e pessoas que ficavam mais na parte do escritório em si, a gente tinha umas 13, 14 equipes. Uhum. É bastante. 13, 14 equipes. Precisa ter uma organização boa, equipe. Senão uma logística boa, né? Eu falo assim, Tanaka, eu aprendi muito, cara, nesse local. Foi uma grande escola e eu cheguei a ficar um pouco chato com isso, né? A questão de equipamento mesmo era muito organizado, né? Para a pessoa... chegava a demanda lá no galpão, era um checklist, literal. Tem até hoje checklist aqui. E a gente pegava aquele checklist, a gente separava em pallet. Então, o cara vai para um campo. Pegava lá, pré-filtro, tal... Sim. Tubo geomecânico tal. Gastec, na época era o Gastec, o famoso Gastec. O Gastec, o extintor, tinha que usar extintor nos lugares, enfim. E aí chegava lá o geólogo, normalmente é o cara que ia para campo, e conferia tudo. Se ele olhasse ali e falasse, tá tudo certo, e chegasse em campo não tava, teoricamente ele tinha assumido a responsabilidade, né? Sim. E às vezes o campo era longe. Então eu falo que era muito moderno para a época, sabe? Assim, era muito organizado. Era muito organizado. Eu aprendi num local muito bom, assim. Então, e aí eu fiquei lá um tempo, e aí a Ambiterra, ela foi vendida para a Essence, né? E aí começou a desconstruir esse processo desse modelo de negócio, né? Porque a Essence, na verdade, era uma empresa que tinha um cunho mais de aterro. Foi meio que absorvendo a parte do GAC, né, vamos dizer assim. Sim, porque tinha contratos, né, grandes contratos ali, né, um negócio monstruoso, né? E não foi mantendo a estrutura necessária. Um exemplo, na época a gente foi para um prédio, né, para um prédio tipo na Vila Olímpia, né? Para escritório, beleza, mas para a época, hoje a gente tem vários modelos que a gente terceiriza, mas na época não tinha isso, né? Era um pouco diferente, né? O modelo, né? Então a gente não tinha lugar para deixar as coisas, a gente leva para o incinerador, aí ia lá para o Tabuão, cara. Aí não precisa nem falar, né, as possibilidades, não dá para organizar as coisas, não dá para limpar, não dá nada, é tudo confuso, né? Tudo confuso. E se você fica com a sede aqui e o outro negócio lá no Tabuão, pô, para a pessoa se perder, demorar, é impraticável fazer um negócio assim. É impraticável, e o incinerador era dentro de um local que a gente tinha dificuldade de entrar, porque tinha o sistema deles de segurança, né? Então, tinha tudo com nota fiscal certinho para entrar, para sair, se estivesse faltando, enfim. Então, era um pouco burocratizado e dificultava a operação. Mas, assim, eu fiquei, né, na Essence por uns 2 anos. A parte que eu não falei, que talvez eu passe direto, né? A minha esposa de casado de 20 anos, eu conheci na Ambiterra, né? É mesmo? Sou casado até hoje. Era uma das secretárias, das recepcionistas, então a gente começou o nosso relacionamento na Ambiterra. Ninguém sabia, né? Aí depois ficou sabendo. Então ela trabalhava também na Ambiterra, foi para a Essence, e nesse meio tempo teve uma gestora nossa que ela saiu da empresa, saiu da Essence e foi para a Rastec, que é a Cláudia Onuma. E ela me convidou, falou, olha, Paulo, eu tô aqui nessa empresa agora e eu tô vendo um monte de possibilidade para você, e o que você acha? Eu falei, olha, eu queria saber qual que são as possibilidades, quais são os desafios, né?
E às vezes parece meio nobre falar isso, mas na época, eu queria isso mesmo. Eu queria viver talvez assim, um momento de profissional independente, não independente, mas assim, olha, o Paulo era um auxiliar, um assistente, mas hoje ele é o cara que toma decisões, Sim. toca o negócio. Que vai reformular aqui esse departamento, né? Esse setor. Isso. Então ela me chamou, eu lembro, cara, que foi na Avenida Pompeia, que era a Rastec na época, e não tinha galpão. Ela falou, Paulo, tô querendo contratar você para você montar um centro operacional para a Rastec. Ela tem uma perspectiva de crescer muito e você vai ser o cara. Você topa isso? Eu falei, lógico que eu topo, eu quero, e eu vou te melhorar. Cara, na época eu não falei, né, mas aí eu transferi, eu mudei, eu já terminei, né, o segundo grau e comecei a fazer faculdade de logística na Legal, época, né? legal. E eu falei, topo. Aí cheguei lá na Essence, na época, eu vi até o podcast aí da Patrícia Ruiz, ela não fala dessa passagem, mas ela passou pela Essence e ela foi minha chefe na época. É mesmo? Caramba! Ela foi minha chefe. E aí eu falei para ela, olha, Patrícia, eu estou muito feliz e eu recebi uma oportunidade. Paulo, mas ei, vamos conversar e tal. Enfim, aí no final ela falou, Paulo, você sente isso de verdade? Então, cara, segue o seu coração. E aí eu saí da Essence e fui para a Rastec. Cara, mas cheguei lá, para mim foi uma metamorfose, sabe? Tipo assim, uma mudança muito drástica, porque tudo na vida tem um custo, né? Eu queria ter a liberdade de tomar decisão, eu queria ter a liberdade de mostrar o meu trabalho, Paulo Ramos, né? Mas ao mesmo tempo eu não tinha experiência, né? Eu não tinha aquele no know-how mesmo, porque eu saí de um cargo de assistente de logística para assumir um cargo de encarregado de logística de logística ainda, vamos dizer assim, que eu conseguia, tapear, vamos dizer assim, né? Mas me colocaram o cargo de encarregado de logística e manutenção. Manutenção, eu não entendia nada, zero. Eu falei, cara, eu não entendo de manutenção, tá, mas é o cargo que tem e você vai ter que assumir para a gente justificar isso que a gente está fazendo. Eu falei, beleza, bora. E aí foi muito isso mesmo, porque eu já entrei procurando galpão, já entrei estruturando a empresa nessa parte operacional, né? E já arrumamos um galpão, e começou as coisas a acontecerem, mas a dor era muito forte. Por quê? Porque eu comecei a lidar com equipes que eu não lidava. Então, na época, a gente tinha mais ou menos, entre terceiros e equipes próprias, assim, a gente tinha mais ou menos umas 10 equipes, 11 equipes de sondagem, só sondagem, né? É brabo. Como eu tive aqui equipes de sondagem, eu sei como é que é. 11 é muito. E assim, eu tô falando no mundo de investigação, né? E aí a gente tinha um mundo, cara, que parecia que a Rastec, ela montava Lego de sistema de remediação. Era umas 7 equipes montando sistema direto. Um atrás do outro. Um atrás do outro, cara. Eu nunca vi aquilo, sabe? E eu era o cara que tinha que cuidar de toda a parte operacional, parte logística, parte de equipamento. Então, quase de verdade, no início eu falei, não vou aguentar, cara, é muito pesado. Enfim, mas fui me estruturando, fui aprendendo. É tudo coisa de milhão, né? Se aquela caixa de isopor vale 1 milhão, imagina quanto vale esse negócio todo aí, né? Então assim, eu comecei a apanhar muito, né? Porque eu tinha uma estrutura, eu tinha alguém ali por trás de mim, né? E eu comecei a ser o front, o cara que era o cara da logística. Mas o material não chegou. Mas o material quebrou. Mas o equipamento está sem calibrar. Mas, cara, e para você ter uma ideia, eu até peguei aqui uma planilha. Num sistema de remediação que eles montavam, tipo assim, era 2 semanas, vamos colocar assim, muito máximo, assim, para eles montarem um sistema de remediação. E tinha 382 peças para cada sistema de remediação. Então, assim, um sensor que não chegava era um sistema que não era instalado, né? Uma válvula solenoide que não ia. Então, assim,
a gente começou a construir um modelo para não dar erro, né? Mas eu fui aprendendo, e assim, eu tomava muito, eu diria assim, eu era muito enganado, porque eu não conhecia na parte de manutenção. Então o cara falava, pô, o relé térmico Entendi. quebrou. Eu Sim, falava, cara, tem que comprar, e comprava. sim. Então eu comecei a ver as minhas fraquezas, minhas dificuldades, né, nesse âmbito de logística operacional, e comecei a buscar. Então, eu entrei no Senai, aí eu fiz um curso de elétrica básica, Aham. depois eu fiz um curso de comandos elétricos, depois eu fiz um curso de montagem de painel, e aí as coisas começaram a mudar, porque o relé quebrou, mas quebrou o quê? Ah, você viu se não desarmou? Oh, é mesmo, desarmou. Então, assim, Ah, você começa a ter uma saber a voz, linguagem, assim, né? né? A linguagem, né? A equipe terceirizada, a equipe de sondagem, a gente chegou a fazer conta e viu que não era viável ter equipe própria, porque, cara, era muito improdutivo, era muito equipamento que quebrava, era sempre um motivo para não ir para campo, Sim, enfim. E a gente foi acertando, fomos melhorando esse modelo de galpão, lógico, com a equipe, né? A gente não faz nada sozinho, claro. né? Tinha os gestores, tinha os clientes que a gente chamava de interno, né? Tanto os técnicos como os analistas da época, sempre sugerindo, dando ideia, e a gente foi melhorando. Então virou o galpão modelo da empresa. Então, assim, a gente tinha um galpão em São Paulo e no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Curitiba, em Minas Gerais, Caramba. e o galpão de São Paulo era o modelo. Tipo Aham. assim, pô, olha, usa o modelo de São Paulo, porque lá Sim, dá certo, lá as coisas são bem organizadas, lá as coisas são bem, são bem certinhas, sai tudo certinho, enfim. Mas tudo tem um custo, né? É igual eu falo, cada coisa que você coloca, você vai ter bastante clientes internos que sim. eu falo que vai comprar aquilo, falar, cara, que bacana, cara, você tem um controle, e vai ter também aqueles que falam, cara, não quero esse controle, é muito chato, é Sim, muito burocrático, né? sim. Então, eu lembro que chegava pessoas lá com baler sujo, eu falei, cara, esse baler não é para ficar aqui, cara, aqui não é aterro, cara, Sim, nem sim. aterro, né? Né? Falei, cara, não, vamos mudar isso daí, né? Ah, vamos serrar o baler, vamos. Ah, equipamento. A pessoa queria sair com equipamento sem assinar, não. Vamos assinar esse Para equipamento saber aí. quem tá Vamos, com ela. vamos testar esse equipamento para ver se tá bom. Então, a gente, na época, eu já criei uns tubos lá dentro do almoxarifado, testava o equipamento para sair. Quando voltava, o equipamento também era testado. Aham. Então, a gente começou a criar um mecanismo virtuoso. Então, assim, é, a- as, os erros que no início era muito grande, começou a diminuir, por quê? Aquela pessoa que chegava em campo e faltava material, ela começou a ser cobrada, falou, cara, mas você não viu o checklist, você não avaliou? Ah, eu achei que não, mas tem a sua parte da sua Sim, responsabilidade aí, né? sim, E as coisas foram dando certo, sim, e aí foi depois de uns 2 anos, aí a Rastec, né, começou a comprar um monte de empresas, sim, né, sim, sim. e começou a consolidar essas empresas no mesmo ambiente, né. Aham. E aí foi outro desafio, cara, porque culturas Incorporar, né, as diferentes. pessoas e as culturas, né? Porque assim, o que era um galpão, a gente ficava ali na Avenida Rude e tinha um escritório na Avenida Angélica. Aham. Quando começou a comprar, foram tudo para o mesmo local. Então a gente tinha os caras de águas, que era Geoplan, Aham. aí tinha os caras de equipamentos, que era a empresa de equipamento, que era a Aquamec, Aham. e ficava todo mundo no mesmo local. Então era um prédio ali E na é Avenida totalmente Antártica. diferente, né? Assim, a Geoplan mexia com um poço, né, de tubular profundo. Então, Nossa, outros isso. equipamentos diferentes, né? Outros equipamentos. A Aquamec mexia com construção de equipamento. Eles tinham, não, deve até ter, ou até hoje, talvez mudou o nome, em Itu, uma fábrica gigante de montagem muito organizada também.
E aí eu comecei também, aí mudou a minha vida no sentido de aprendizado logístico. Cara, a logística que eu fazia já tinha mudado, Sim, porque sim. não era mais aquele sistema só de remediação, tinha o sistema de água, tinha os equipamentos que vendia, com romaneio, cara, e assim foi, né, a minha vida até 2010, né? Aham. Então, aprendi muito nesse tempo todo com essas fusões, Rastec, Geoplan, Aquamec, enfim. E aí, em 2010 para 2011, a Rastec ela ganhou um projeto com muita visibilidade no Rio Grande do Sul, Aham. GAC, né? E essa gestora que me buscou lá na Essências, ela que foi responsável pelo esse projeto, a Cláudio Numa, para o Rio Grande do Sul. E ela Aham. me convidou, falou, Paulo, olha, a parte de logística eu quero que você toca. Você topa aí para o Rio Grande do Sul? Eu falei, demorou, tô dentro. Caramba! E aí foi para o Rio Grande do Sul, É. fui no primeiro momento sozinho e depois levei a família. Minha filha, que hoje tem uma das filhas, né? É. Ana Clara, ela foi com 45 dias para o Rio Grande do Sul, já Caramba, meu mais cedo do Deus do ano. céu! E, cara, eu acho que se eu tenho que citar assim, uma das grandes fases da minha vida, tanto pessoal como profissional, Aham. foi essa mudança, porque a gente estava saindo da cidade, a gente estava saindo do lugar de origem, né? A Sim, zona de conforto, sim, sim, literal, né? sim. Aqui eu já estava confortável, então fui lá para o Rio Grande do Sul com uma equipe liderada. Na verdade, a Cláudia era gestora, mas era liderado pelo Marcos Vinícius, Certo, né? certo. E aí tinha uma equipe muito bacana, e a gente meio que começou aprender um com o outro, né? Um se ajudar, muitas coisas, né? Então, eu comecei a ficar nesse projeto, então era o responsável por toda a parte logística, e era muito diferente, né? A logística de São Paulo para uma logística em outro estado, Sim, na onde que a gente tinha que tirar resíduo de lá para o Rio de Janeiro, na onde a transportadora precisava ter uma licença na época, em todos os estados sim, que que ela passava, passasse. né? É isso aí. Mudou, né? Graças a Deus, né? Mas É. na época tinha que ter uma transportadora com licença ambiental em todo o estado que ela passava. Então era um desafio muito grande nesse 100% projeto. logística aí, né? O desafio é de cem por logística. cento logística. Então era responsável pelos resíduos, era responsável por todos os insumos da obra, todas as mãos de obras contratadas, enfim, todo esse processo. Eu era o apoio operacional do projeto, né? E lá nós, né, aprendemos muita coisa, cara, vivemos muitos momentos de tensões, porque lá por ser um projeto de grande visibilidade, tinha muita coisa, tinha o Ministério Público envolvido, Aham. a vizinhança envolvida, tinha muitas variáveis no projeto. E aos poucos a gente foi trabalhando, a gente foi executando, em conjunto, fomos ganhando confiança e aprendendo, né? Aprendendo o dia a dia do povo gaúcho, né? Que é Sim, um sim, povo é desconfiado, bastante mas diferente, né? É, o jeito deles verem as coisas, né? aprendendo a linguagem própria do povo gaúcho, Sim, né? Que é sim, uma sim. linguagem própria. Passamos por diversas coisas, né? Eu cheguei a ser até preso dentro dessa obra aí, foi engraçado, né? Porque um dia chegou o pessoal para fazer uma vistoria lá e eu estava como preposto da obra, né? Aham, O Marcos estava numa reunião, a gerente também estava numa reunião e eu era preposto, né? aham, E aí chegou lá o pessoal da Civil, "Ô, Paulo, quero fazer uma vistoria. Lá tem a portaria, né? Aí eu falei assim, tá, só um momento. Aí eu liguei pro cliente, falei, olha, tem o pessoal aqui querendo fazer uma vistoria na obra, assim, né? O teor da vistoria é esse, é esse. Aí o cliente me orientou, falou, ó, Paulo, faz o seguinte, pede o mandato para eles. aham. Aí eu peguei, fui lá com toda a educação, falei, ó, senhor, o senhor poderia me apresentar o mandato? Aí ele falou assim, o mandato sou eu. Me É. colocou dentro da escritura.
E entrou comigo dentro do camburão, cara. Isso é engraçado hoje, né? Mas Sim, sim, na hora deu medo, né? Claro, né? chegou a ser engraçado, porque assim, eu tava ali como representante da empresa e estava ali como Paulo, né? Então eu falei, cara, eu tenho, agora nesse momento eu tenho que ser representante da empresa, né? Não posso Seu querer Paulo. direito e tal, é. E aí foi bem engraçado isso daí, né? Para não dizer cômico. Mas tudo bem, né? Você não foi indiciado, nada. Só uma Ah, pressãozinha ali. pressãozinha para dar carteirada, depois foi representante da empresa, deu mau problema lá para eles mesmo, mas É, depois ficou só na história mesmo. sei. Engraçado. Ficou só na história engraçada. Depois acabou fazendo a vistoria, fizeram o que eles queriam lá, e normal, né? Sim. E depois dessa a obra foi acabando aos poucos, né? Foi acabando e eu fui ficando. Eu fui o último dos moicanos, né? Da, Caramba, da, da, da obra, é. para desmontar, né, as E coisas. para desmontar, e também eu, na época, era 2012, 2013, não tinha 17025, né? Sim. Então nós mesmos podia fazer a amostragem, né? É, Ali então eu mesmo fazia, né? Lógico, no primeiro momento eu tive treinamento pelo geólogo da obra, pelo próprio Marcos Vinícius também, que tinha essa experiência. é, Então eu ficava lá, né? Meio que aquele cara da cidade, da obra, e fazia os monitoramentos, vamos dizer assim, né? Que era muito, muito poço. Mas chegou uma hora que para mim estava desconfortável profissionalmente. sei, sei. Cara, eu tava vendo as coisas acontecendo em todo o Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, e eu falava, cara, me manda de volta, eu não tô entregando o que eu poderia, Sim, tá confortável como pessoa, mas não tá legal, não tá me satisfazendo, né? sim. E aí eu fui direcionado pro Rio de Janeiro. Ah, pro Rio. Agora você queria agitação? Agora É, toma aí. aí eles falaram, eles entenderam, né? Eu pedi para Deus uma orientação, mas não precisava ir para lá, né? Isso. E aí eu fui para o Rio de Janeiro. Foi a época que eu, no primeiro momento, né? Eu sempre chego no local, né? Isso aí é uma estratégia logística. É, Verifico o cenário, vejo. E aí eu falei, eu vou ficar um pouco aqui antes de levar minha família, né? sei, Então minha sei. família veio para São Paulo e eu fui para o Rio. É, E eu fiquei morando, atendendo um grande projeto lá também, nessa parte logística, e eu fui para atender, né? E eu ficava vindo todo final de semana para São Paulo, aham. Rio de Janeiro, voltava no domingo, vinha para São Paulo na sexta, Vixe. voltava. Então, essa parte logística e se tratando de Rio de Janeiro foi um grande aprendizado Sei. também, né? São Porque desafios lá diferentes e grandes, né? Grandes foi também. muito desafio. E é um contraste muito grande, né? Eu falo, você sai do Rio Grande do Sul e vai para o Rio de Janeiro, é muito diferente, mas muito diferente mesmo, né? Mas aprendi bastante também no Rio de Janeiro. Lá a gente fez bastante amigos, trabalhamos com bastante pessoas bacanas, né? O João, eu conheci lá o João Dantas, né? Um Sim, abraço sim, pro João sim, Dantas sim. aí. Conheci no Rio de Janeiro. Então foi assim a minha história, a minha trajetória no mundo do GAC. Depois do Rio de Janeiro, começou a diminuir os projetos, voltei para São Paulo. São É. Paulo já não tinha mais galpão na Rastec. De novo, fui um dos responsáveis por, Para por, montar um novo por galpão, né? outro galpão. E esse galpão eu montei aqui na rua de casa, né? Era o budget que a gente tinha. Era o budget que a gente tinha. E aí desse galpão fomos para a Zona Leste também, em equipe, né? O Renato, o Kinoshita, o, Sim. o Marcos Vinícius, que era o gestor da época, sempre nos apoiando, sempre dando direção. Continuamos, né? Voltamos a atuar aqui em São Paulo, e assim foi a minha história no GAC, né? E aí chegou no ano de 2022, eu estava cansado, para falar a verdade. Eu falei, cara, eu não consigo mais, não consigo mais ter muito prazer no mundo logístico. Eu quero fazer coisa diferente, né? Sim, sim, sim.
E mais uma vez fui atendido, né? Aí o Renato falou, cara, vai para o mundo operacional, cara. E Aham. aí eu peguei as ferramentas e fui. Aí eu comecei a ser analista de campo, né? Ah, caramba, Fui analista caramba. de campo, né? E acompanhava a amostragem, acompanhava a sondagem também, né? Ainda na Rastec, Na na Rastec, na Horizon, Odyssey. né? Isso. Isso, na Odyssey. É. Então, comecei a fazer bastante campo, vivi alguns momentos bem turbulentos em campo, né? Porque é muitas surpresas, né? Sim. A todo momento, né? Uma das coisas, assim, que ficou bastante marcada, a gente estava prestando serviço no interior, né, de São Paulo, e fazendo uma sondagem, acompanhando uma sondagem, né? Normal, né? Muitas pessoas falavam que era perigoso, mas eu não conseguia ver aquele lugar como um perigo, sabe? Eu Aham. via tipo um sítio assim, eu falava, cara, que lugar gostoso, o pessoal fala que é perigoso, né? É. E daqui a pouco chegou dois meliantes, né, com a roupa da Sabesp, tirou um canhão para fora, falou, ó, cara, aqui é um assalto. Eu quero o caminhão, tava de caminhãozinho, Sei, cabombo, né? sei. Quero só o caminhão. Então o cara falou assim, mas vocês continuam aí fazendo sondagem? E para os caras continuar fazendo sondagem? Então ficou o meliante com nós, né, É, na sondagem. Tu foi tirar o rastreador do caminhão, né? é. Imagina o trauma desses soldadores aí. Nossa senhora. E eu ficava E pensando, as cara, um monte. ferramentas foi no caminhão ou ficou aqui? Então, isso também foi engraçado. Foi no caminhão, né? A É, parte das ferramentas, bastante é. ferramenta e um tambor de resíduo, né? E aí, cara, eu fiquei pensando, né? Aí eu falei. Falar que o ladrão é gente boa é complicado, né? Mas o cara foi bem, assim, diria, respeitoso, né? Aham. Ele olhou assim para o Fochek, né? Ele falou assim, cara, e isso daí? Eu falei, ó, isso aqui é um equipamento caro, porém não tem utilidade nenhuma para você. Isso aqui, cara, é Sim. para o mundo ambiental, é tudo chipado, né? Tudo rastreável e tal. Não, não, beleza, tranquilo. E é engraçado porque daí eles demorou, cara. Um ficou com a gente e o Aham. outro foi levar o caminhão para tirar o negócio, né? É. E aí esse que ficou com a gente, né? Quando voltou, falou assim. Eu falei assim, cara, você não se importa, não? Posso tirar só um negocinho de cima do caminhão ali, você nem vai usar. Aí ele falou assim, não pode. Aí eu comecei a tirar, né, algumas câmeras de calçado, os negocinhos lá, né? É. Aí ele falou, precisa tirar mais alguma coisa? Ele começou a jogar uns pré-filtros, Aham. né, uns negócios no chão, né? Ajudar vocês. E ajudar. Eu falei assim, caramba, esse ladrão tinha que mandar o currículo, cara. Ele tava precisando. O cara tá pegando pesado ali. É. Aí, na verdade, ele queria levar o celular, né, pra gente não ligar. Eu falei, cara, deixa nós com o celular aí, cara. A gente não vai ligar pra polícia agora, não. Fica tranquilo e tal. E no final foi uma experiência ruim, né? Ninguém Aham. quer ser assaltado, mas diria que foi um roubo light, assim. E como é que Foi um roubo light. vocês terminaram saindo de lá? Porque você levou o caminhão, você teve que chamar outro, é isso? É, na verdade a gente estava com dois caminhões. A gente estava com um caminhãozinho da Rastec, né? Aham. Que na verdade era alugado, e estava com o caminhãozinho do pessoal de sondagem. Eles Ah, tá. levaram só esse que era mais novo e a chave do cara da sondagem. Aí a É, gente ligou pro cara da sondagem, mas o cara mesmo conseguiu fazer pegar o caminhão lá certo. e no final ainda conseguimos achar o caminhão que foi roubado no Ah, mesmo dia. Eu é passei mesmo? mais medo no carro da polícia indo atrás do caminhão lá do que dos próprios ladrão. Foi que deu medo. Foi que deu medo. E aí eu fiquei um ano trabalhando, cara. Teve essa experiência aí do roubo, teve uma experiência também que eu estava tendo uma amostragem lá no local, no interior também, para É, variar. é, E ninguém queria ir, porque o pessoal falou: ah, cara, tem cobra, tem não sei o quê, e tal, o mato estava um pouquinho alto. Eu falei: ah, cara, não é, tem problema não, cara, isso aí não é sossegado, cobra corre, enfim. E aí chegamos lá com a equipe, eu cheguei com a equipe da amostragem, e aí o cara falou: cara, nesse posto eu não entro, não.
Falei, não, beleza, respeito, cara, segurança, mas eu não vejo problema nenhum. Era tipo um pântano mesmo no Aham. local, né? Ah, não vejo problema não, cara, isso aí é tranquilo. Falei, eu levo lá para você a mangueira, os equipamentos, vamos. Aí depois você só estabiliza, tranquilo. Aí eu levei uns dois equipamentos no local. No terceiro, quando eu tava voltando, cara, eu tava passando muito perto de uma cobra, assim, perto Nossa. literalmente perto do pescoço, assim. Quando Aham. eu vi, e assim, eu fiquei sem reação, porque eu não sabia se eu voltava correndo É, ou voltava pro local. Então eu fiquei é. no meio do caminho, assim, né? Sei. Tipo, e aí quando eu mostrei pro coletor, É. ele, de vez de me ajudar, ele saiu correndo. Começou. Era por isso que ele não queria. E aí Nossa. foi um aprendizado, né? Aí eu dei volta, né? E do local, mas uma cobra grande, e aí eu fiz um relatório, É, informei, né? Que era um lugar que não tinha condição sei. de fazer coleta por questões de segurança, mas esse dia eu fiquei com muito medo, porque eu É, passei muito perto dessa cobra, era uma cascavel. nossa. Eu passei muito perto dela por duas vezes e aí, assim, ela estava em processo de bote, assim, eu É. não percebi. Dizem que ela faz barulho, mas eu não vi esse barulho dela, não. Nossa, ainda bem, né, que você escapou tranquilo, né? Que ela não quis ir atrás de É, você, né? não quis. E aí eu fiquei um ano nesse processo, fazendo essa parte operacional. Eu gostava bastante de fazer mobilização, porque daí eu ia com caminhão, eu gostava de dirigir o caminhão Aham. para os interiores, aí fazendo mobilização. É, Aí depois chegou um momento que já não era mais estratégia da Rastec ter a parte ambiental, sim, né? sim, Eu não via ali eu diria assim, algo que era o métier a estratégia mesmo sim. da Horizon, e era muito claro isso, né? Que não era mais estratégia deles. E aí eu resolvi sair. Então, depois de 18 anos de Caramba. empresa, eu solicitei o meu desligamento na Rastec. E a sua gestora que te levou para o Rio Grande do Sul, ela tinha saído já há um tempo, né? Tinha. Ela saiu na fase do Rio de Janeiro. Ela Ah, foi tá. desligada da empresa, que é a Cláudia Numa, né? Um abraço para ela. E o Marcos Vinícius que assumiu essa parte de gestão aí. Sim. E foi ficar até 2022, né, nesse episódio que você está contando, né? Isso, aí fiquei, aí me desliguei, e aí um belo de um dia eu recebi uma ligação, era uma pessoa, né, me chamando para fazer um trabalho de consultoria no laboratório. Na verdade, eu estava cansado, sabe? Quando você acha que aquilo não é mais para você, mas a verdade é que eu estava saturado no momento. Quando você vai para outra área, e quando eu fui para a área operacional, eu vi que minha área era logística mesmo. Foi muito bom para aprender que o seu negócio era logística, É, né? muito bom para aprender, mas minha área era logística, é o que eu gosto. E aí eu fui para o laboratório. Fiz um trabalho de consultoria 3 meses lá, na área operacional, na área logística, né? Aham, Por mais que o princípio seja o mesmo, as variáveis é muito diferente. O sim, princípio é o mesmo, mas as variáveis é muito diferente. sim. Então, eu fiquei 3 meses, apresentei o trabalho, apresentei o projeto, o dono me chamou para ser gerente operacional desse laboratório, Operacional de né? amostragem ou operacional geral do laboratório? Geral da parte operacional de Ah, coleta, de amostragem, né? Tá. e logística também, né? Tem Sim, muita sim, muita, logística. muita, muita. E aí eu comecei a ser o gerente operacional e, Caramba. cara, comecei a gostar muito dessa parte, porque era pura Sim, logística, sim. né? Os road, né, que a gente fala, os road time, Isso, cara, é. era muito desafiador, Sim, sabe? Você, controladinho, né? Então é um negócio mais intenso do que as outras logísticas, né? muito, Embora as outras sejam coisas isso. maiores, né?
Mas ali é tudo em cima, né? Isso, eu acho que o grande desafio, acho não, né? Certeza, era o desafio de você conseguir, porque é fácil. Pô, Paulo, é fácil transportar a amostra em 6 horas? É fácil, cara. Coloca no avião e boa. Mas o desafio logístico é você conseguir equilibrar preço, prazo Uhum, e uhum. produto. Então, a gente tinha que literalmente ter uma logística muito assertiva para você não sair desviado do custo que foi previsto aquele Sim, projeto, porque senão você vendia e tomava por causa sim, da logística. sim. Então, foi uma grande experiência na minha vida, e aí trabalhei lá e eu era responsável pelos coletores também, né? Parte de equipamento, parte de material. Então, mais uma vez, né? O que eu falo, tudo na vida da gente agrega. Se eu não Aham. tivesse a experiência Isso, lá no Rio Grande do Sul de fazer a amostragem, e isso. depois a experiência de campo que eu tive, eu não teria competência para tocar a amostragem, porque é uma Sim. loucura também, tá, cara? Vixe, é. É tudo para ontem. Que você vai Sim. falar, cara, você quer para quando? Dá para ontem de ontem, Paulo. Se puder, cara. Cadê? Cadê? Né? É. Então, quer a equipe tudo que termine rápido. Aí você tem os coletores que tem que ter o processo de treinamento Sim. constante para seguir o procedimento. Tem a questão do atendimento da ISO 17025, né? A gente Aham. fala, né, da ISO, mas quando você vive a ISO, é muito desafiador, porque Sim. são muitos procedimentos, são muitos processos que a gente tem que atender por uma questão de padrão, né? Sim. Então, foi muito enriquecedor, eu diria assim. E aí, no final do ano passado, na verdade, foi no meio do ano, em junho, né? Vai fazer um ano, Aham. eu tive um, eu tive um evento pessoal, né? O meu pai, ele teve um derrame, Aham. e ele veio para São Paulo para ganhar vida e voltou para onde ele veio, para o Paraná, né? E Caramba. ele mora no Paraná. Então eu tirei umas férias forçadas, e mesmo assim eu não, eu e meus irmãos, né? Aham. Eu sou o mais novo, mas sempre muito apegado com os Sim. meus pais, Sim, né? sim. E eu fiquei um mês lá com meu pai e a gente não conseguiu estruturar para vir leve e se planejar. Então eu voltei para São Paulo, voltei para o trabalho, mas eu não estava bem, eu não estava conseguindo atuar da forma que eu deveria, da forma que exigia o meu cargo, né? Aham. Então eu chamei o dono, né, o diretor, né, e conversei com ele. Falei, cara, olha, é isso, eu não tô legal, não tô bem. E a gente tem que saber separar, né, Sim. o operacional da vida pessoal. Eu sei que eu não tô entregando o que eu poderia, eu sei que eu não estou entregando o que eu deveria. Então, vamos alinhar alguma coisa aí. E, cara, eu agradeço, porque ele foi muito compreensivo, ele me ouviu, ele, cara, fez tudo que uma pessoa pode fazer por um funcionário, Uhum. por um amigo, né? Sim, sim. E aí eu saí de lá, e aí aos poucos a gente conseguiu estruturar, né, esse momento que a gente estava vivendo. Hoje a gente tem, tem essa condição do meu pai que não melhorou muito, mas pelo menos agora a gente tem uma estrutura que a gente consegue ser mais controlável. E aí eu voltei para o mercado, né? Voltei para o mercado e participei de uma entrevista com a CGA, Aham. a qual eu estou atuando hoje. Legal, legal. E na CGA você trabalha com logística ou com operacional? Com, Não, logi- logística. com logística. Na CGA, eles usam outro termo, né? Eles chamam de planejamento, que não Aham. está errado também, né? Sim, Logística é tudo isso, né? sim. E eu faço exatamente o que eu fazia um pouquinho nos lugares que eu passei, né? Aham. Então, eu faço programação de equipe de campo, né? Certo. Então, essa questão de equipe, sondagem, Aham. equipamento, materiais.
hoje eu sou responsável por todo esse processo. E a CGA trabalha bastante em São Paulo, né? Então, provavelmente, né, não sei como é que é, mas eu estou imaginando que compra material de posto de monitoramento, daí precisa entregar lá na obra, alguém precisa receber. Então precisa alguém comprar, pedir exatamente o número de sacos e entregar lá no lugar. É isso que você faz, esse tipo de coisa? Na verdade, não exatamente, porque o modelo, e é bem interessante esse modelo, né? É. Na época lá, em 2000, não era utilizado, mas hoje é utilizado, e eu tô até me convencendo que é possível a gente ter esse modelo e ser eficiente, Certo. né? A gente contrata a equipe já com o material, Ah, tá. com o material. A gente então só faz meio que a gestão da parte técnica mesmo, Entendi, né? Então a entendi. gente vai ter uma Eu acho melhor pessoa. também, né? Daí não tem essa preocupação se tem pré-filtro, Sim. se tem tambor, não. A gente fala, ó, o escopo é esse, eu preciso de atender esse escopo. E aí a gente faz o controle e a avaliação, né? Sim. É muito interessante, né, Tanaka, que falar de material, cara, porque a gente vai enumerar alguns vilões aqui, né, no mundo ambiental do GAC, né? Cara, um vilão é o pré-filtro, né? Sim. Cara, viajava para algum lugar, você tinha que ficar fazendo conta e rezando para dar certo, Exatamente. né? Para passar na balança, né? Para passar na balança ou para não usar tudo aquilo que você imaginava, Isso, aquilo isso, atender, né, a necessidade, né? isso. É. Outro vilão também é os tambores, né? Vixe, é verdade. É verdade. Cara, outro vilão, porque eu acho que esse nosso bate-papo é legal, né? Porque a gente se fala muito da parte técnica, que é importante, Sim, né? Mas por trás de tudo isso, tem que ter uma logística, tem que estar muito bem tem, alinhado. tem. E eu falo por experiência, tá? Experiência que eu já passei, né? E eu já participei e já apanhei por isso. Tinha um modelo na Rastec numa época que tinha equipe de compras Aham. e tinha equipe operacional. Então, eu vim desse mundo, né? Eu tinha que comprar, mas ao mesmo tempo eu tinha que a variável mais importante era preço, não era a descrição do produto, né? Certo. Então eu já vi muitos casos da pessoa em campo chegar lá e às vezes ficar esperando com a equipe de 3, 4 mil reais. Não vou falar 3, 4 mil reais, vamos colocar 2, 3 mil reais aí a Aham. diária, vai ficar parado o dia inteiro porque o pré-filtro não chegou, Aham. porque não está com o equipamento adequado, não está com o full-check, né? Sim. E essas coisas não são faladas e não são Sim, mensuradas, é isso aí. É o né? GAC abaixo do radar, né? Que a gente acaba não. O pessoal É acaba não abaixo, conhecendo, né? É isso aí. abaixo do radar, né? Com a minha experiência de logística nesse mundo, a equipe ela tem que estar muito enganjada no sentido de ter a visão de camisa da empresa. Eu não falo isso no sentido, o cara é puxa-saco, não, cara. A gente tem um trabalho. Se a gente. A analogia que eu faço é o time de futebol. Dentro da minha função, se eu não fazer o meu melhor, o ponta, o goleiro, ele vai ficar sobrecarregado, Sim, né? E é um ajudando o outro, né? sim. Fazendo a parte. Então, assim, quando você separa o material, né, ou você faz uma programação, o técnico, ele precisa avaliar se ele está levando o que é necessário para o campo, Uhum. porque você pode falhar. Às vezes você tem muito trabalho, Sim, muitas são muitas equipes, separações, né? né? Muitas equipes na mesma hora. É o que eu chamo da roda, né? Da engrenagem, ela tem que Uhum. rodar muito certinho, né? Sim, Porque senão as coisas não acontecem. E aí o pessoal começa a ficar arrumando culpado. E na verdade não existe culpado, sim. existe erros no processo, Uhum. né? E isso a gente vê muito no GAC, jeitinhos porque não levou o material Sim, certo, sim. né? E quem perde com isso? O GAC, Exato, né? exatamente. Tem um caso, cara, mas o cara chegou no projeto para executar, ele viu que não tinha ido pré-filtro, né? Para não voltar com o projeto sem executar,
ele tomou uma decisão em campo. Qual a decisão que ele tomou? Colocar brita zero no lugar de pré-filtro. Uhum. Então, assim, nesse caso em específico, até porque internamente ficou famoso dentro da empresa, foi resolvido, né? O pessoal teve capricho de ir lá, de perder, né? Porque você perde, né? No projeto Sim. e refazer o poço, tamponar aquele que estava errado. Sim. Mas quantos poços não tem por aí com brita zero? Exatamente, que ninguém relatou, né? Que ninguém sabe. Quantos não tem sem pré-filtro, sem brita zero, sem coisa nenhuma, né? Entendeu? Então, assim, tambor. Ah, o cara usou o tambor do ferro velho. Uhum. Cara, a gente tem que ser muito criativo na logística, né? Então, teve alguns casos, alguns cases de sucesso, assim, que a gente fez, mas como equipe, não é o Paulo, é a equipe que tem que se ajudar, né? Pensar numa forma, mas todos têm que estar abertos para a solução. Então, teve um caso que a gente tinha que fazer um projeto em Manaus. Cara, como é que você leva tambor para Manaus? Pois é. Ah, Paulo, mas tem que levar, foi vendido o tambor, né? O tambor homologado. Ah, mas e aí, o que você faz? Ah, não, foi o comercial que vendeu, eu não tô nem aí. A gente não pode ter essa visão, Sim. né? Quando a gente está engajado com a equipe, então assim, olha, tal pessoa, vamos colocar hipotético, olha, a gente tem que entregar o tambor lá, porém, o tambor não existe tambor homologado lá, vamos pensar dessa forma. Eu não vou levar tambor para Manaus de avião. Cara, o que a gente pode fazer? Tem alternativa, vamos levar Big Bag homologado? Mas para isso a gente precisa conversar com o cliente. Cara, olha, em vez de eu colocar um tambor, eu posso levar o Big Bag ele vai atender, é homologado também, ele atende os requisitos, é a área coberta, a gente pode usar esse. Então, assim, tudo é um entendimento e tudo é uma equipe. Sim. Se a gente não tiver isso muito sintonizado, nunca vai dar certo. Sim. Né? Teve um caso eu diria, de bastante sucesso lá no Rio Grande do Sul. O que aconteceu? E assim, quando a gente passa por várias áreas, a gente começa a entender os percalços. Igual assim, o campo. Mas quando você vai para campo, você vê que o negócio é pesado, sim. É complicado. Eu mesmo, eu era aqueles coxinha que o cara chegava com equipamento lá no almoxarifado, eu falava, vai limpar. Com equipamento um pouquinho sujo de barro. E aí eu provei do meu próprio veneno. Um dia eu cheguei com equipamento sujo, né? Fui entregar pro cara e era o cara que eu treinei, era meu jovem aprendiz. Ô, Paulo, você pode limpar o equipamento antes de devolver? Eu falei, cara, mas deu uma dor no coração, mas eu pensei, eu falei assim, cara, mas eu tô chegando, o cara mal sol. Mas era toda a justificativa que eu não aceitava, porque eu tinha que aceitar aquilo, né? Não, é engraçado quando a gente se coloca no lugar da outra pessoa. Mas por que eu estou falando isso? No comercial, nessa época no Rio Grande do Sul, foi vendido lá, né? Lá era um projeto que era retirada de solo contaminado e automaticamente tinha que fazer a recomposição. E era uma área gigantesca, muito grande, né? E quando a gente pegou a proposta para verificar o que foi contemplado, a gente viu que a gente ia inviabilizar o projeto. Por quê? Porque a gente ia pagar muito mais caro, não é no solo, o solo é barato, a gente ia pagar caro no transporte, porque eles fizeram uma avaliação lá para entregar rápido, igual eu falo, a gente sabe que quando às vezes chega a licitação tem que ser um negócio rápido, e colocaram o número, mas aquele número a gente não conseguia atender. Primeiro, porque já tinha passado tempo. Segundo, porque o transporte não pagava, enfim. Então, foi um trabalho em equipe. Então, o gerente, o encarregado, o Paulo, que era responsável por compra, cara, olha, isso aqui se eu comprar ao longo do projeto, se a gente for, ao invés de dar dinheiro, a gente vai tomar um prejuízo, e era coisa de milhões, de verdade. Então, o que a gente consegue fazer? Cara, um fala uma coisa, o outro fala outra, o outro fala... Cara, no final, o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu licenciar uma saibreira de um senhor que vendia... Ele fazia vaso na cidade, né? Era uma argila muito boa, cara, mas muito boa mesmo. E aí teve o quê? Teve o envolvimento de quem? Do operacional, do geólogo, do engenheiro, foi lá na saibreira, verificou o solo, fez uma análise
e a parte documental. O cara não tinha documento nenhum. Então, cara, ó, como é que você faz? Vamos contratar. Enfim, demorou um pouquinho? Demorou, mas a gente conseguiu licenciar esse lugar que era do lado da obra. Uhum. E ao invés da gente ter um prejuízo gigantesco, a gente teve um lucro gigantesco. Sim. Mas por quê? Por causa do trabalho de todo em mundo equipe, para achar. de todo mundo, né? Então, eu acho que as lições que a gente aprende com as experiências é que a gente não sabe nada. Sim. É que, às vezes, uma simples opinião, uma simples sugestões, a gente muda um cenário, a gente muda uma história. Então, essa sintonia da logística com o operacional, ela tem que existir sempre. Sim. Porque se ela não existe, quebra a cadeia. Sim. E inviabiliza os projetos e acaba não adiantando nada a técnica, né? Que aqui esse podcast é mais técnico do que outra coisa, né? Tudo aquilo que a gente fala vai pro vinagre porque não chegou o tambor, né? Que não, aquela haste não tá lá, né? O liner não chegou. Isso, E vários itens, né? Tem itens que você não dá nada, mas sem ele você não consegue executar. O frasco. Mas no frasco não tem. Cara, você não consegue fazer. Acabou, né? Nessa área logística, a gente tem que entender muito o operacional. A gente tem que saber o que está acontecendo. Aí na conversa que a gente teve aí entre linhas aí, né? Eu falei que eu te acompanhava de perto, porque o Marcos Vinícius, né, fazia o curso com você. Isso. E era legal, né? Porque aquela famosa caixa preta. Sim. Paulo, tem que arrumar uma caixa preta. Cara, vamos ter que fazer. Compra a lâmpada lá na Santa Figênia, vai montar o marceneiro, vai montar a caixinha. Isso. E era legal, cara, porque ele aprendia as coisas lá e trazia para a logística. Sim. A mais recente, o Danilo, a marmita. Isso, tem que comprar a marmita para esquentar o negócio. Mas que marmita? Como que é essa marmita, Danilo? Não, é um aquecedor de marmita, pô. É um negocinho. É engraçado, cara. E aí, quando você pega para entender o fio da meada, você vê que, às vezes, nós perdemos por ignorância, né? Eu lembro numa época que na Rastec o modelo era diferente. Então, a gente tinha todo o material no galpão e a gente separava de acordo com a necessidade. Sim. Tinha a parte boa e a parte ruim, né? Mas teve uma época que os fornecedores de tubo, eles mudaram a rosca. Sim, tinha rosca de vários tipos, é isso mesmo. Então, assim, cara, e a gente tinha uma equipe profissional dentro da Horizon, né? Tinha um sistema de compras e eu era um cara intermediário, eu ficava tentando... Vixe, meu Deus. Sabe, com essa comunicação com compras e com operacional, porque o compras, ele quer saber do preço, ele não quer saber que a rosca é diferente. Cara... Entendeu? Ele não quer saber que o pré-filtro tem granometria diferente. Ele quer comprar o pré-filtro mais barato, ele quer comprar lá no porto, entendeu? Então, eu sempre fui esse intermediário de equilíbrio entre as partes. A equipe de sondagem, cara, de sondagem é tudo igual para eles, para compras. Pois é. Não tem diferença, sabe? Então, eu sempre fui esse cara que entendia o lado e tentava organizar as ideias e as evidências para falar, cara, tem que ser isso por causa disso, porque senão a gente vamos perder dinheiro. É isso aí. Bom, você contou bastante coisa, agora, assim, eu perguntei para você, né, agora você tem o direito, se você quiser, de fazer uma pergunta para mim aqui. Então esse é um momento de virada do jogo aí. Nessa vida sua, Tanaka, que eu sei também, já inclusive contratei serviços de sondagem sim. Da empresa, né? Qual que é a parte que você entende mais difícil de conscientizar as pessoas que você ensina, né? Outra pergunta dentro dessa, qual é a forma que você entende que é possível conseguir demonstrar um valor agregado naquilo que você ensina? Pois é, uma pergunta muito boa. Bom, o que a gente tenta ensinar é o porquê das coisas, né? Então a gente vai construindo ali uma história
com as evidências, né, os artigos e tal, e mostrando alguns exemplos, dizendo, olha, o certo é fazer desse jeito aqui, né? E eu acredito que a maioria das pessoas que assistem às aulas falam, não, tá certo, é desse jeito aí que tem que fazer mesmo. Só que tem todo um mundo girando de um outro jeito, né? Então, você contou muitas histórias, eu fiquei aqui pensando, se alguém resolve dizer que a partir de agora a sondagem tem que ser desse outro jeito aqui, vou dar um exemplozinho, tem que levar uma mesa, uma tenda, ou tem que ter uma lona branca, e a gente tem que escrever na lona e tirar várias fotos, certo? É um negócio que, em tese, não custa nada. Mas dentro da engrenagem, como você contou aqui para nós, da logística, das equipes e tal, isso tem um impacto grande, que você sai da rotina. Até você acertar toda a rotina da engrenagem, vai demorar muito, vai ter um custo. E assim, é difícil não convencer a pessoa que está me ouvindo, mas convencer os chefes dessas pessoas, as pessoas da logística, né? Porque a pessoa entende de logística, não entende da minúcia técnica aqui. Os gerentes comerciais entendem de vender coisa, não né, da parte técnica. Então, essa comunicação entre quem me ouviu e quem toma as decisões dentro das consultorias, acho que esse é o principal entrave, né? Tem sido aí há alguns anos já, né? Eu já parei de atuar no dia a dia, já faz, 5 anos. E os entraves continuam ainda. Então, acho que as pessoas que me ouvem estão entendendo. E quanto mais pessoas entenderem, a chance de mudar isso em algum momento é maior, né? Mas é esse o desafio, passar adiante a história. Tanaka, eu vou falar por mim, tá? A percepção que eu tenho, que às vezes parece que a gente tá remando contra a maré, né? Uhum. Quando a gente vê exemplos de pessoas que estão tentando, e às vezes é imperceptível, né? Até porque às vezes não tem um canal de comunicação e tal. Mas igual eu falei, eu te conheço não por te conhecer pessoalmente, Uhum. né? Na verdade, eu te conheço Sim, sim. pessoalmente. Pois é, você teve aquela dia em É, Sorocaba, né? Mas é um dia só, né? mas assim, eu te conheço hoje. Por que você conhece o Tanaka? Cara, o legado, né? É um professor que tenta ensinar boas práticas, né? Mas qual boas práticas? Cara, a gente tem um monte de exemplo, né? A caixa preta. Cara, essa caixa preta é famosa, de Sim. verdade, né? E tem vários exemplos por aí. E mesmo sem eu conhecer assim no dia a dia, você já tem um legado no sentido Legal, de pô. pequeno aqui, mais ali e tal, mas quem passou por você, você deixou a sua Legal. marca de boas práticas. Que bom. E eu senti isso na prática, né? De pessoas chegar, cara, eu quero a caixa preta, cara, eu quero não sei se foi até você também, né? A carta de Muse lá que tem as Sim. cores do. Sim, é. Cara, foi dar um maior trabalho para comprar isso, mas comprei, Sim, entendeu? sim. Então, assim, são coisas que vieram, são legados, né, que você deixa. Então, assim, por mais às vezes que parece que não, mas acontece, e quem passou pela sua escola ou tem contato com as pessoas, tem um ditado que fala que a gente são as médias com quem a gente vive, né, com as Sim, é 5 verdade. pessoas, né? É. Quem convive com as pessoas que você passou na vida sua acadêmica, com certeza vai ter esse legado aí. Que legal, pô. Fico feliz pra caramba. Obrigado, Paulo. Obrigado por trazer isso aí. Paulo, assim, como um recado antes das despedidas, eu queria que você indicasse alguma coisa para as pessoas. Você tem uma atuação diferente da maioria dos nossos entrevistados aqui, né? Então tem uma vivência, né? Uma jornada de vida diferente também. Então o que você indica, assim, sei lá, um livro, um filme, uma série, ou sei lá, qualquer coisa um pensamento, né, para indicar para as pessoas que nos ouvem aqui. Eu gostaria, assim, um livro de cabeceira, assim, que eu acho que tem muito a ver com a logística, e é uma logística que tem a ver com todo mundo, que seja na vida pessoal, que seja na vida profissional,
O nome do livro é A Arte da Guerra, Uhum. né? É um tratado estratégico que aborda a arte da guerra, mas não só no mundo militar, mas no mundo corporativo mesmo, né? Aham. Então, tem vários insights, né, de planejamento, vários insights de liderança, né? Faz a gente refletir muito sobre o mundo estratégico do negócio. Você conhecer a sua fraqueza, Sim. você conhecer o seu potencial, quando você consegue verificar na onde que você consegue melhorar, nas dificuldades que você tem, eu acho que é a principal ferramenta que você tem, você assumir os seus pontos fracos, né? De minissérie, eu indicaria embora seja, muitos confundem com a questão espiritual, é o The Tools, né? Basicamente a vida de Cristo, mas eu acho que tem muitos ensinamentos ali na prática físico Aham. mesmo, né? Aham. De equilíbrio emocional, de como se relacionar, né? Do entender as limitações das pessoas, né, dos discípulos, né, às vezes a gente quer encontrar todo mundo pronto, e não é todo mundo pronto. Existem Sim. pessoas que têm fraquezas de um lado, mas têm forças de outro, Sim. e a gente conseguir absorver e usar o potencial dessa pessoa, você vê que vai existir uma transformação para Uhum. você, para a pessoa e para o mundo que você tá, para o mundo corporativo. E a frase que eu deixo assim um bom jogador, ele ganha um jogo, mas somente uma equipe ganha o campeonato, É isso aí. né? Então, não adianta. Sozinho você pode até ser bom, mas Aham. você não consegue ganhar o campeonato. O campeonato que a gente consegue ganhar somente com uma equipe forte, uma equipe sincronizada, na onde todo mundo entende o seu papel e faz de tudo para chegar lá na frente e ser campeão. É isso. Não, excelente, excelente, Paulo. Que antes da gente se despedir, né? Então, se os seus filhos, né, sua filha, né, resolver que vai vender sorvete, que dica você vai dar para o seu filho e para sua filha? Falar para ela para comprar o melhor sorvete, Uhum. né? Não esquecer do gelo seco e verificar o próximo dia para evoluir, Sim, né? sim. Eu acho que a evolução é a base de tudo. A gente sempre tem que evoluir e pensar com simplicidade. Só com simplicidade que a gente consegue evoluir na vida, em todos os âmbitos, na vida profissional, na vida conjugal, enfim, na vida de amizade, só com humildade a gente consegue evoluir. Legal, Paulo. Pô, muito obrigado por ter vindo, obrigado pela conversa, pelos ensinamentos. Fiquei super contente da gente ter conseguido finalmente ter essa conversa aqui, né, e mostrar para as pessoas um pouco da sua história e vai ser muito legal, com certeza. E agora o podcast é seu, você pode falar o que você quiser, e cantar, falar do Corinthians. Na verdade, eu sou São Paulino, não estou com muitos motivos para falar de time, né? Mas assim, o que eu falo, o que eu gostaria de deixar é assim, primeiramente, muita gratidão por poder participar de um programa com grande visibilidade, na verdade, um bate-papo gostoso, verdadeiro, né? Sim. Na onde embora eu vou de moto para trabalhar, né? A motocicleta nunca saiu da minha vida. Eu vou ouvindo o podcast num lado só, né? Para não perder a percepção do resto, um pouco Uhum. baixo, né? Mas todo dia, praticamente, eu ouço, né? Todos os podcasts. Eu gosto muito, eu acho o assunto muito leve, muito, muito bacana, e eu acredito que a gente aprende com todos os episódios, com todas as falas, né? Seja seja, enfim, todos os assuntos relacionados ao tema tem sentido, e as pessoas que passam por aí deixam muito ensinamento para a gente. Então, assim, gratidão de verdade, obrigado, né? Mais uma vez, e eu fico com a sensação de dever cumprido, de ter participado de Sim, um sim, sim. programa de grande visibilidade, o qual sempre
admirei. Que legal. Pô, muito legal, muito legal. Obrigado, Paulo. Até o próximo episódio. Valeu, Marco Tanaka. Um abraço, gratidão. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio muito, muito interessante com o Paulo. Primeiro que eu queria ressaltar para vocês que ocorre muita coisa embaixo do radar do GAC, fora das grandes conversas. Mas é exatamente aí que as coisas efetivamente acontecem. Certas, ou coisas meio certas, coisas erradas. Enfim, é aí que a coisa realmente se desenrola. E uma dessas coisas abaixo do radar é justamente esse planejamento, essa logística típica de obra, né, típica de grandes projetos. Inicialmente tem uma demanda, e aí os cabeças decidem que tipo de abordagem será dada para aquela demanda. Entra o comercial fazendo o quebra-cabeça orçamentário, o negócio é fechado, vai para os gerentes e coordenadores de projetos, aí já dentro do GAC, que nós conhecemos, né? Só que tem um pessoal nos bastidores que concilia o que foi vendido com a necessidade de quem executa. E tem muita gente que trabalha nesses bastidores do GAC, e foi muito legal conversar com uma delas aqui, com bastante experiência, bastante histórias para contar, de sofrimento, perrengues, assalto, cobra, frio, sol, e também boas realizações, boas soluções e principalmente muitos amigos que o admiram, todo mundo que conhece ele gosta muito dele. Segundo, que eu fico super feliz pelas palavras do Paulo. É muito gratificante um cara com a experiência dele, com a bagagem dele dentro do GAC, reconhecendo que eu dou uma contribuição importante para o GAC e para as pessoas que estão fazendo esse trabalho. Fiquei realmente contente pelas palavras. E por fim tem a fantástica história dele e os muitos ensinamentos aqui desse episódio, né? Desde a consciência inicial dele, que todo valor, que toda a riqueza vem do trabalho, partindo aí para a tomada de ação, né? Tomada de ação de trabalhar, de vender sorvete, depois de vender outros produtos, ajudar na confecção da família, trabalhar com entregas esporádicas, depois entregas fixas, até ele se fixar numa empresa. Nesse trajeto ele percebe que os processos, né, que ele vê, né, podem ser melhorados. Isso mostra o altíssimo grau de inteligência e perspicácia que o Paulo tem, pois só dessa forma ele conseguiria fazer tudo o que ele fez sem ter partido de um lugar privilegiado, que a maioria de nós partiu aqui, né? De ter feito grandes universidades e tal. Ele partiu de um lugar sem esses privilégios e conseguiu tudo o que ele conseguiu, né? Ele também foi convencido durante o trajeto que a formação acadêmica o ajudaria em voos maiores, então ele tinha que estudar, e assim ele fez, se sacrificando um pouco aí, né, nesses estudos junto com o trabalho para ajudar a colher os frutos no futuro. E foi assim que ele se tornou um excelente profissional e um grande vencedor. Como Sun Tzu escreve no livro preferido do Paulo, a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. O Paulo, sem dúvida, conhece muito de si mesmo e aprendeu a entender o inimigo. O inimigo é o projeto que precisa ser entregue, então ele vencia e vence as batalhas sem precisar lutar. Sorte nossa do GAC que ele comprou a moto, passou a se sentir total e teve com ela uma união feliz. Sem essa união feliz, ele não teria ido parar na Ambiterra. Ambiterra, para quem não sabe, é uma das primeiras consultorias do GAC, que foi comprada lá no início dos anos 2000 e virou parte da Essensys. E aí o Paulo, dentro da Ambiterra, Essensys, começou o caminho todo dele, a trajetória no GAC, Rastec, laboratório, depois CGA e tudo mais. E disso tudo também veio o que talvez seja a maior vitória, né? Sua própria família, já que ele conheceu a esposa aí nessas empresas, né? Ambiterra e Essensys, por conta dele ter ido trabalhar com a moto dele. Mas é isso, é uma grande vitória. Agradeço demais ao Paulo pelas palavras, agradeço demais ao Paulo pelos ensinamentos e pela conversa que nós tivemos aqui. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, o Laboratório Consulting, a Vapor Solutions e a Columbia Technologies. E agradeço também as pessoas queridas que são apoiadores financeiros no Apoia-se. Repito, quem quiser e quem puder, entre na nossa campanha, o site é apoia.se/ecdambiental. Claro, somos especialmente gratos a vocês que nos ouvem todas as semanas. Vocês são a razão de existência do que propomos e conduzimos aqui nos estúdios ECD. Façam como o Paulo e continuem conosco nesse podcast que está disponível no Spotify, YouTube, etc., na nossa querida newsletter, cujo link de inscrição está na descrição desse episódio, no screening de notícias e também nas redes, Instagram, @ecdambiental, canal Áreas Contaminadas no Telegram, enfim, fiquem conectados conosco. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.